quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanet, resumo do episódio 224 e prévio do episódio 225. Serrezinha, peso pena, foi trancada no quarto pelo mozão. Ele, preocupado, perguntou se ela estava bem e, após respirar fundo, Serrer disse que estava, que já tinha se acalmado e que ele poderia abrir a porta. Yaman disse que não parecia e começaram os surtos novamente. Yaman disse que poderia ver como ela estava calma. Ai, ai, ai. A oitava maravilha do mundo disse para sua afrontosa que eles ficariam naquele quarto até que os dois acalmassem completamente. A afrontosa, em tom de pergunta, falou que seria naquele quarto que ele falou tantas mentiras, olhando diretamente no rosto dela, perguntando se seria assim, dizendo em seguida que jamais, Yaman foi chamado de cruel e tals. Erva daninha entrou no escritório e ficou na porta do quarto do casal para ouvir a conversa. Serrer gritava que ele era tirano, arrogante e que ela preferia morrer do que ficar naquele quarto com ele. Serrer tentou pedir socorro com o celular do Yaman, mas foi impedida e, após ser agarrada, trocaram olhares durante um bom tempo, mas Serrer voltou a gritar pedindo que ele a largasse. Yaman disse que eles ficariam no quarto até que ela se acalmasse. Ela dizia que nunca ficaria calma e que não esqueceria que ele era o assassino da irmã, ao gritar, repetindo que ele havia matado a irmã dela, rolando um olho no olho de novo. Yaman segurando-a e Serrer pegando pesado, perguntando a ele: imagina estar no quarto com a Iqbal, a mulher que fez da vida do irmão dele um inferno, dizendo em seguida que era daquela maneira que ela estava se sentindo, que ela estava no mesmo quarto com a pessoa mais horrível que ela tinha encontrado na vida. Parou. Olha direitinho. Peso Pena dizia que estava sufocando, que não conseguia respirar enquanto Yaman a olhava com tristeza. Ela disse que Iqbal era para Yaman da mesma forma que ele era para ela, e depois dessa flechada, Yaman a soltou. Ele quis ver a ferida na mão dela e Serrer disse que existiam algumas feridas que não curavam e sequer poderiam ser tratadas, e foi buscar bandagem. Erva daninha foi até o quarto da Zuhal para contar tudo o que ouviu, inclusive que Serrer havia chamado Yaman de tirano. Zuhal pediu que Daninha continuasse com os olhos abertos e atenta. Ela, preocupada com receio do Yaman encontrar a médica, Zuhal reforçou que Daninha tinha que ficar de olhos abertos e que elas não poderiam deixar aquilo acontecer, ou seja, Yaman encontrar a médica. Serrer inicialmente não deixou Yaman ajudá-la a colocar a bandagem. Ele pediu que ela deixasse de ser teimosa segurando-a e Serrer pedia que ele não a tocasse. As Emanetes querendo pelo menos um aperto de mão dele, Serrer dispensando o homem inteiro. Meu Deus do céu! Serrer disse que aquilo nunca seria curado e que ela o lembraria todos os dias de que ele era o assassino, até que ele fosse condenado pela justiça. Yaman falou que era para deixar que aquela raiva o machucasse e não a ela, rolando olho no olho. Yaman, que não desiste nunca, pediu que ela o deixasse fazer curativo e Serrezinha deixou. Após fazer o curativo na afrontosa, Yaman olhou para o celular sobre a cama esperando notícia do Nedim em marcha lenta e Serrer falou que percebia que os olhos dele estavam o tempo todo no telefone, dizendo que ele deveria ter trabalho, pedindo que ele fosse e que eles ficariam lá o dia todo e que o Suf devia estar preocupado com ela. Yaman concordou. Serrer disse que seria a coisa certa a fazer. E naquele momento Yaman ligou para o Jenger, explicando a situação e que não queria que o Suf soubesse de nada que estava acontecendo. Serrer, com ódio, tentava tomar o telefone dele. Jenger assegurou Yaman que o Suf estava com o tio no jardim. Jenger pegou Erva daninha no flagra, tentando ouvir a conversa do casal, perguntando o que ela estava fazendo lá. E ela respondeu que Zuhal queria que Yaman fosse no quarto dela quando tivesse um tempo. Jenger, desconfiado, disse que Yaman estava ocupado e a mulher saiu catando cavaco. E Jenger, boladão: espero que essas serpentes não fiquem muito tempo nessa mansão. Ô Serrer! Serrer, após observar que em seu vestido havia uma marca de sangue, disse para Yaman que precisava trocar a roupa, pedindo que ele abrisse a porta.
E a mãe espertamente foi até o armário e pegou uma roupinha. Serrer não gostou de saber que tinha roupas dela lá, jogando no lixo, e a mãe lembrou que aquele quarto foi dela por algum tempo. Serrer concordou, mas disse que depois ele transformou em uma sepultura. O telefone do Yaman tocou e ele murmurou, finalmente, ao passo que Serrer murmurava sobre ser algo sujo, e quando Yaman atendeu perguntou sobre alguma novidade, mas Nedim, marcha lenta, disse que infelizmente não tinha, que ele já havia procurado em todos os lugares e que ela não estava. Yaman ficou furioso, mas Nedim falou que tinha alguma coisa esquisita. Pelo menos ele sacou que alguma coisa estava por trás do sumiço da mulher. Yaman pressionou Nedim dizendo que ele tinha que encontrá-la para resolverem o assunto. E Serrer, já imaginando que era algo ilegal, disse para Yaman que iria usar qualquer coisa que ela conseguisse contra ele. Eita! Duigu, desesperada vendo Ali baleado, mas quando percebeu que ele estava consciente, ficou um pouco mais aliviada. Imediatamente ela ligou para uma ambulância. Duigu acompanhava Ali o tempo inteiro, inclusive no hospital, muito abalada, e os médicos dizendo que a ferida era profunda. Ela ficou muito desestabilizada, dizendo que esperaria por ele, que ele ficaria bem. Serrer, super inquieta, andava de um lado para o outro, gritando com Yaman, jogando o porta-retrato no lixo juntamente com o vestido. Ele foi até lá e retirou, colocando sobre a cama. Confesso que parei. Resumindo, blá blá blá. Vou me poupar, gente, sério. Naquele momento o telefone tocou e era o serviço social querendo saber notícias sobre o Yusuf, dizendo que logo logo faria uma visita de controle, e depois perguntou sobre a ida do Yusuf à escola, querendo saber como estava a preparação para aquilo, falando sobre a necessidade. E a mãe disse que estava escolhendo, sendo avisado que eles tinham pouco tempo, lembrando que iriam lá. E a mãe buscou o laptop para fazer a busca pela escola, enquanto Serrer continuava atacando o homem com as mesmas coisas de sempre. E a mãe, sem paciência, perguntou se ela continuaria culpando ele ou iriam procurar uma escola para a criança, dizendo que a decisão era dela. Pois é. Depois que Serrer se acalmou, o casalzinho partiu para a internet a fim de procurar uma escola para o Yusuf. Serrer dava opiniões e Yaman olhando para ela apaixonadinho. Ela queria uma escola perto de casa e Yaman bateu o martelo e escolheram uma que ficava perto de um morro, tendo um insight de quando foram para o mirante e o momento em que Serrer apresentava a Estrela do Norte para ele. Yaman disse naquele momento que existia algo muito mais importante que nós, e que era o Yusuf. Isso porque ela anteriormente disse que não existia nosso para eles, que não tinha restado nada deles. É porque eu cortei essa fala, gente, é muita coisa. Ela esbraveja o tempo inteiro, tive que cortar, viu? Eles ficaram de decidir entre duas, enquanto Yaman suspirava falando consigo mesmo que faltava pouco. Serrer também suspirava dizendo que eles estavam falando da escola do Yusuf como se nada tivesse acontecido, pedindo a Deus para ajudá-la, e que era difícil ficar presa naquela armadilha, se referindo à mansão. Quando Serrer voltou da varanda, Yaman disse que ela estava pálida. Ele lembrou novamente de quando ela deu a oportunidade a ele de dizer que não tinha feito e que ela estava pronta para acreditar. Mas na ocasião ele confessou o que tinha feito. Aí degringolou tudo. Serrer estava tonta e Yaman preocupado dizendo que ela não estava bem. Serrer confirmou com a mão no peito. Ela disse que nunca iria ficar bem. Ela falou com o Yaman que tinha tantos funerais dentro dela que havia esquecido o que era ficar calma, e que por aquele motivo era difícil ficar naquele quarto repetindo algumas vezes. Serrer também disse que não tinha sido somente a irmã e Iqbal que haviam morrido naquela mansão. Mostrando o sofá, disse que ele ali estava morto para ela, que tinha sido naquele lugar que ela havia perguntado pela última vez sobre o que aconteceu com a irmã e que ela teria acreditado nele, se ele dissesse que não era o assassino. Ela disse que teria acreditado, mas ele, olhando nos olhos dela, disse sim. Serrer disse que ele e tudo que ela viveu no passado havia queimado e se transformado em cinzas para ela, e que não era para ele perguntar nada naquela sepultura que ele a trancou com as mãos sujas de sangue. Eita! Serrer, ao ver o vestido verde, teve um insight. Serrer, ao ver o vestido verde, teve um insight. Ela, encantada com a cor, e a mãe falava que não tinha nada da cor dos olhos dela, mas conseguiu algo que combinasse que ele queria vê-la com vestido por mais tempo para que os olhos dele se acostumassem com aquela figura extraordinária. E depois lembrou do momento em que ela precisou das muletas
Yaman, abraçando-a, dizia que ele havia escolhido para abraçá-la pelo resto da vida dele e que seria para sempre até o fim da vida dele e muito mais. Yaman perguntou se ela estava bem e Seher disse que não, porque estava presa naquele quarto cheio de mentiras com ele. Yaman discordou. Seher continuou com uma saraivada de palavras duras para ele e naquele momento ele percebeu que ela não estava bem, que ela não havia comido, tampouco bebido nada e que ficaria doente. Seher se trancou no banheiro diante do espelho e pedia para ficar calma, que ela iria conseguir sair daquele quarto. E ao deixar algo cair, Yaman do quarto aflito gritou se ela estava bem, e naquele momento Seher desmaiou. E Yaman desesperado do outro lado, porque a porta estava trancada e ele teve que forçá-la. E ao entrar e ver sua afrontosa caída no chão, ficou desesperado, tentando fazê-la voltar, pegando ela no colo, levando ela para sua cama, se sentindo aliviado depois, quando ela voltou, e ela sem saber o que tinha acontecido. Seher quis levantar quando percebeu onde estava, mas Yaman disse que ela precisava descansar, e Seher disparou que preferia estar em uma sepultura dormir naquela cama, mas Yaman insistia para ela comer porque ela estava fraca. Ele ligou para o Jeng levar alguma coisa para ela comer bem rápido, pedindo um suquinho de laranja também. Seher insistia que não queria, e Yaman disse que ela tinha que fazer pelo Yusuf, e Seher concordou com ele, dizendo que precisava ficar saudável para salvar a criança de um monstro como ele. Morri e voltei. Duigu observava Ali no quarto enquanto ele dormia, e ao ajeitar o travesseiro, Ali acordou com o perfume e os cabelos dela em seu rosto. Senakut, estava tudo normal. Ela perguntava se ele estava bem, se sentia dor e tal. Em seguida, Ali fez a mesma pergunta para ela, mas quando Ali falou que ao vê-la tão preocupada, Duigu o cortou dizendo que ele possivelmente estava alucinando enquanto estava inconsciente. Não dá o braço a torcer, né? A enfermeira entrou no quarto dizendo que ele ficaria mais uma noite e que todos os dias teria que fazer um curativo, dizendo que explicaria tudo para Duigu. Ali falou para a enfermeira para não se preocupar porque ele já tinha sido baleado 4 vezes. E quando Ali perguntou quantas vezes Duigu tinha sido baleado, ela disse: 6. Somente 6. Erva Daninha entrou na cozinha para tirar informações da Adalit sobre Seher e Yaman, mas levou um toco. Gostei. Adalit disse que não era assunto deles. Jenger chegou e também a colocou no seu devido lugar, dizendo que ali tinha regras. Jenger ainda ressaltou que principalmente não escutavam atrás das portas, avisando que quem não seguia aquelas regras não trabalharia lá. O núcleo da cozinha enviou berinjela recheada, a comida preferida do Yaman e da Seher, e quando eles viram, trocaram olhares, lembrando que ambos gostavam do mesmo prato, e também de quando Seher preparou para ele quando retornou do hospital. Seher achando que tudo era mentira, se sentindo idiota, e Yaman falou do valor de tudo que ela fez e que tudo que eles viveram no passado foi puro, e Seher continuou blá blá blá. Seher lembrou da familhinha na cama na noite de núpcias, desejando que ela pudesse fechar os olhos e ao abrir, descobrisse que aquilo tudo não era verdade, querendo que nada de ruim que aconteceu fosse verdade. Nedim, naquele momento, ligou para Yaman dizendo que havia achado a mulher. Yaman ouviu o que Seher falou e, ao se aproximar dela antes de sair, disse que finalmente estava acabando e quando ele retornasse, o que ela estava desejando seria melhor ainda do que as memórias que ela queria apagar. E assim terminou o episódio 224. E entramos na prévia do episódio 225. Zuhal tentando atrapalhar Yaman na busca pela médica, orientando a mulher. Yaman tendo a certeza que a médica sabia que estava sendo procurada. Nedim querendo saber quem teria avisado a médica. A hóspede da Seher, Zuhal, é claro. Yaman correndo pelas ruas de Istambul e se eu estivesse lá apareceria na gravação correndo atrás dele, com certeza. Ali com o aliciador no interrogatório querendo saber onde estava Yasemin e o homem respondendo o pior. Meu Deus do céu, certamente ele mentiu. Duigu surtando após ouvir aquela barbaridade. Velozes e furiosos, Yaman será escalado para a sequência do filme. Conseguiu fechar a mulher de carro. Eita, homem danado!
Seher desistindo da mansão do Yaman e pelo visto do Yusuf também. Yaman correndo para não perdê-la, disposto a levar mais um tiro. Ele já tem a prova. Eita! Amanhã é sexta-feira e a julgar pelo fragmento não recomendo para quem tem problemas cardíacos, hein? Querida amiga Liz Fabri, mais uma vez obrigada pela tradução. Te amo, um grande beijo. Pessoal, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.